Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre arte, história, filosofia e muita coisa bacana. Mas antes de começar, tem professor me assistindo aí? O objetivo do programa de hoje é analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações de arte. Arte, artesanato, folclore, design, etc., percebendo e respeitando a diversidade étnica na formação do povo brasileiro. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é sobre a nossa lista de chamada. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, para preencher a lista de presença e enviar para a gente. Só toma um minutinho do seu tempo e é muito importante para nós. Assim nós vamos conseguir saber se vocês estão nos assistindo e vamos melhorar sempre o nosso programa. Agora sim, formalidades cumpridas, vamos para o nosso programa. O que você responderia se eu perguntasse o que é arte? Talvez no primeiro impulso você pode responder cantar, dançar, pintar, tocar uma música. Tudo bem, esses são exemplos de obras artísticas, mas a pergunta real é: o que é arte? A arte é muito mais do que isso. O conceito de arte vem da Grécia Antiga e une dois elementos principais. O primeiro é a imitação. A arte sempre imita alguma coisa, uma paisagem, um ser ou até mesmo uma ideia. Mas como assim? Se você for fazer um desenho, por exemplo, você vai desenhar alguma coisa que existe, como uma cadeira, um animal, uma casa ou algo que só existe na sua imaginação. É aí que entra o segundo elemento, o fazer artístico. O ato de você fazer esse desenho é o que traz à existência aquilo que só estava na sua imaginação. Olha que bacana! Quando você faz arte, você está criando algo que não existe ainda. Isso serve para todos os tipos de linguagem: pintura, escultura, dança, música, teatro e muitas outras possíveis. Então, para não esquecer, para a gente poder criar uma obra de arte, é preciso a ideia, que surge de uma imitação, e do trabalho, de transformar essa ideia em um material, seja ele qual for. Conseguimos compreender o que é arte? Mas para que serve a arte nas nossas vidas? Qual a importância? Aposto que alguns de vocês vão dizer que não passam um dia sem ouvir música, ou que gostam muito de dançar, de desenhar os colegas. Mas a importância da arte é muito maior. Ela serve para expressar sentimentos, para nos comunicar sem usar palavras, para transmitir uma mensagem. A arte é tão necessária para a nossa vida como a água, a comida ou o ar. Mas será que sempre se encarou a arte da forma que a observamos hoje? Será que os homens da caverna iam ao teatro assistir uma peça? Ou os homens da Idade Média iam a shows de rock? Mas é claro que não, né? Cada época tem sua particularidade e uma forma diferente de fazer e apreciar a arte. Antes de continuar, vamos ver como estão divididos os períodos da história da humanidade. A primeira coisa importante para dizer sobre isso é que as eras não mudaram de um dia para o outro, como pode parecer. Não existiu uma data na qual as pessoas disseram: ontem era a Idade Antiga, a partir de hoje é a Idade Média. Esse é o método que nós usamos hoje, centenas de anos depois, para tentar organizar e entender melhor todos os acontecimentos. Tudo começou com a origem do homem, entre 350 e 200 mil anos atrás. Olha quanto tempo! Todo esse período, desde o início até cerca de 4 mil anos antes de Cristo, é chamado de pré-história. Mas por quê? Porque a gente entende a história propriamente dita a partir do momento em que foi inventada a escrita. Hoje é uma coisa muito natural para a gente essa questão, mas não naquele tempo. Foi uma grande mudança poder registrar as coisas ao invés de utilizar apenas a memória. Esse período, após a invenção da escrita, é chamada de Idade Antiga ou Antiguidade. É nesse período que surgem duas grandes civilizações que seriam muito importantes na formação de muitas ideias que utilizamos até hoje, a grega e a romana.
A Grécia nos trouxe a filosofia e muitos ideais, como beleza, ética, democracia. Já o Império Romano dominou grande parte do mundo durante séculos e foi tão importante que seu fim marcou a mudança da Idade Antiga para a Idade Média, no ano de 476 depois de Cristo. Nesse momento, o Império Romano já estava enfraquecido por diversas questões, entre elas a expansão do cristianismo, que viria a se instalar no lugar da mitologia romana e conquistar muitos seguidores, dando muito poder à Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a principal instituição no mundo, conquistando seguidores e influenciando diretamente na produção artística e intelectual da época. Consequentemente, quase tudo que temos de registros de obra de arte dessa época estão ligados à religião, como veremos mais para frente. Vale lembrar que o Império Romano era tão grande que teve de ser dividido em dois, com duas capitais. A primeira em Roma, na atual Itália, chamada de capital do Império Romano do Ocidente, e a segunda em Constantinopla, atual Turquia, chamada de capital do Império Romano do Oriente. Como dissemos agora há pouco, a queda de Roma deu fim à Idade Antiga e início à Idade Média, na qual a Igreja Católica se fortaleceu muito e se instalou nas duas capitais. Porém, com o passar dos anos, com o acontecimento de muitas diferenças ideológicas entre os dois lados, Ocidente e Oriente, esse poder foi se enfraquecendo. Outro fator importante foi o crescimento do protestantismo, que criou um racha dentro da igreja e tomou muitos seguidores. Assim, foi inevitável a queda de Constantinopla, a segunda capital do Império Romano, após uma invasão de povos inimigos. Esse fato, ocorrido em 29 de maio de 1453, marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Idade Moderna foi marcada por grandes evoluções científicas e intelectuais. Houve um interesse muito grande sobre as tradições gregas, sua arte e filosofia. Também foi nesse período que foram moldados vários fatores da sociedade como conhecemos hoje. Foram mudanças sociais, culturais, científicos e políticos que possibilitaram o surgimento do sistema capitalista. Nesse período, ocorreram as grandes navegações e a chegada dos europeus até a América, onde vieram conhecer nossa terra, hoje chamada de Brasil. Também havia a ideia de que os reis eram representantes de Deus na terra, portanto não deveriam ser questionados ou desobedecidos. Mas esse fato não permaneceu assim por muito tempo, sendo que uma nova forma de pensamento colocava em dúvida essa afirmação. Ela se chamava Iluminismo. O auge do Iluminismo ocorreu em 1789, com a Revolução Francesa. Esse evento foi tão importante que hoje ele marca o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, na qual estamos hoje. A partir da Revolução Francesa, muita coisa mudou no mundo. A questão do direito divino dos reis praticamente desapareceu e o capitalismo foi instituído como o principal sistema monetário no mundo e, consequentemente, contestado e atacado. Aqui no Brasil, ocorreu a independência de Portugal, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Enfim, o mundo mudou muito nos últimos 200 anos, tanto que hoje temos um mundo de informações e comunicação na palma da nossa mão, fato impensável há menos de 40 anos atrás. Mas é importante ter consciência de que todos esses recursos tecnológicos têm que ser usados com sabedoria para que sejam coisas boas nas nossas vidas e nos auxiliem. Agora que já fizemos o apanhado nas eras da história da humanidade, vamos ver como a arte era encarada em cada um desses momentos. Na antiguidade, os homens das cavernas faziam desenhos de animais nas paredes. Não se sabe ao certo qual era o objetivo principal desses desenhos, se era para estudar a forma de caçar, para aprender sobre o corpo do animal ou como uma forma de adoração. O importante é que esses foram os primeiros registros de arte da história da humanidade, feitos há cerca de 17 mil anos atrás. Nossa, olha quanto tempo! Como nós vimos agora há pouco, um grande marco na nossa história foi a invenção da escrita. Após esse acontecimento, a primeira grande civilização começou a surgir no mundo, que foi a egípcia. Quando falamos em Egito, a primeira coisa que vem na nossa mente são as pirâmides e os faraós. Estou correto? E tudo que envolve a arte produzida por esse povo tem o sentido de culto, de adoração. Todas as pinturas, esculturas, construções eram feitas para homenagear seus deuses e seu faraó, que para eles era um deus na terra. É muito importante analisar esse fato,
pois viria a se repetir anos depois, como veremos daqui a pouco. Alguns séculos depois, merece destaque a civilização grega, que nos deu diversas contribuições no nosso modo de vida como é hoje. Um dos principais é sobre como achamos bonito ou feio, ou seja, o conceito de estética. Para eles, a beleza estava no equilíbrio, na simetria, na proporcionalidade, ou seja, a arte estava totalmente ligada à matemática. As esculturas e construções eram incrivelmente proporcionais e geravam obras extremamente agradáveis aos olhos. Portanto, por mais que os templos, por exemplo, fossem dedicados a seus deuses, a estética era puramente visual. Toda essa ideia chegou até os tempos de hoje e nos influenciou diretamente. A civilização romana também nos deu muitas contribuições desde sua época. Como vimos antes, assim que o cristianismo entrou em Roma e se fortaleceu, a Igreja Católica passou a ser muito influente, principalmente durante a Idade Média. Durante esse período, tudo que se produziu em relação à arte era com o único propósito de adorar a Deus. Isso lembra algo que falamos agora há pouco? Do mesmo jeito que as construções egípcias tinham a função de adorar aos deuses egípcios, as construções da Igreja Católica também. As igrejas eram construídas em forma de cruz, para lembrar o sacrifício de Jesus. Todas as pinturas, esculturas e demais formas de arte eram baseadas em passagens da Bíblia. Ou seja, todas as expressões artísticas tinham sentido religioso. Ao fim da Idade Média, já no século XV, o poder da Igreja Católica já tinha diminuído e novas correntes de pensamento surgiram. Já na Idade Moderna, o Renascimento foi um movimento que tentou rebuscar as ideias de beleza da Grécia, ou seja, não tinha mais o sentido totalmente religioso. O homem voltava a ser o centro da arte, da beleza, da estética. Grandes obras foram realizadas nessa época. A principal delas vocês devem conhecer muito bem, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A partir daí, houve sempre uma luta entre a arte religiosa e a não religiosa. A arte chamada barroca traz esse conflito com quadros belíssimos, mas que nos transmite uma sensação de inquietação. Esse aqui é um quadro de Caravaggio, um dos principais artistas dessa época. Notem como tem uma certa tensão no ar, quase que dá para sentir a pintura. Vocês notaram como o significado de arte e o seu uso durante a história sempre foi modificado? Hoje nós vimos alguns dos usos da arte, desde a pré-história até a Idade Moderna. Vamos relembrá-los? Primeiro, a arte dos homens das cavernas, de 17 mil anos atrás, com pinturas que ainda não sabemos qual era o real significado. Depois, a arte egípcia, que cultuava seus deuses e seus faraós, ou seja, com sentido totalmente religioso. Já a civilização grega utilizava a arte como expressão da beleza, e seu senso de estética estava ligado à perfeição da matemática. Na Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, então toda a arte deveria ser para adorar a Deus, seja qual fosse. Já na Idade Moderna, com o declínio da Igreja Católica, os artistas renascentistas voltaram aos ideais dos gregos, com obras simétricas e com a beleza não ligada à religião. Os artistas barrocos já estavam em conflito sobre o real sentido da arte, se era puramente religioso ou pela beleza, ou seja, uma luta entre Deus como centro ou o homem como centro da arte. Foi bastante coisa no programa de hoje, né? Antes de encerrar, eu só queria lembrar a vocês a importância de assinar a lista de presença. Tem um QR Code aparecendo aqui na sua tela, que você aponta a câmera do seu celular e preenche a lista bem rapidinho. Isso é muito importante para nós. O Tudo TV está chegando ao fim e hoje nós falamos sobre a importância da arte em diversos períodos da história. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os amigos ou familiares o que aprendemos hoje. Um grande abraço para vocês e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, gente!